Amém? Boa noite para você também que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 40. Inicialmente nós vamos ler do verso 1 ao 13º verso. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Do verso 1 ao 13º verso. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro e está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu lhe peço, toma minha vida em tuas mãos. Toma o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, Senhor, nesta noite. E ajuda-nos, ó Pai, que esta palavra fique gravada em nossos corações, para que possamos também compartilhar com outras pessoas desta mesma verdade, desta mesma palavra. Pai, toma os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, muitos sendo perseguidos, outros sendo martirizados, que o Senhor continue se fortificando e que os teus propósitos, Senhor, continuem se cumprindo aos quatro cantos dessa terra. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Amados, um dos desafios mais difíceis da vida é saber quando agir e saber quando esperar. No mundo globalizado, altamente desenvolvido tecnologicamente, onde os meios de comunicação são grandemente desenvolvidos e ágeis, os homens perdem um pouco a noção exata do significado de esperar. Porque, na verdade, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta. Você gosta de esperar na fila do dentista? Não. A gente não gosta de esperar
por uma encomenda? Também não. A gente já fica, né? Chegou, não chegou? E aí, como é que tá? Esse negócio atrasou. A gente não gosta de esperar nem na fila, nem para receber, né, irmãos? Quanto mais para pagar. Então, também a gente não gosta de esperar. Então, esperar é um problema sério para nós. Vejamos então, irmãos, o significado de esperar para entendermos melhor o Salmo 40. No verso 1, Davi escreve aqui: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amados, aceitar as circunstâncias como um produto da vontade de Deus é saber esperar. Deus, Ele manda a sua resposta e a sua espera, muitas das vezes ela é diretiva. Ele nos dá uma instrução para realizar um plano, mas para isso nós precisamos também esperar. Muitas das vezes essa espera é corretiva. É quando Deus nos manda esperar para corrigir algum defeito ou algum problema. E também tem, muitas das vezes, a espera que ela é permissiva, onde nós estamos esperando uma permissão de Deus para fazer algo ou não. Procurar entender a lição de cada demora, de cada bênção. Deus, Ele tem um plano, irmãos, eterno. Um plano que inclui propósitos e atividades de toda a pessoa na face da terra. Esperar é contar com a realização de uma coisa desejada ou prometida. É guardar, ter fé, confiar. É estar na expectativa, crendo que Ele pode operar esse milagre que Ele vos prometeu. Não podemos precipitar em uma das nossas decisões. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz: não te apresse a sair depressa dele, não te apresse a sair depressa da presença de Deus. Eclesiastes 8, versículo 6 diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Há tempo e modo. Deus é quem rege, irmãos. Ele é quem rege os planos da nossa vida. E não é da forma que nós, muitas das vezes, planejamos, sonhamos. Mas Deus, Ele vai nos ensinando. Temos alguns aspectos na espera. Temos, primeiro, que é não esperar. Há pessoas que não aguentam, não conseguem esperar. E esperar realmente é difícil. Há pessoas que são extremamente eufóricas. E tem que acontecer, eu tenho que fazer, eu tenho que... Né? Já viram pessoas assim, amém? Apressadas. E por isso não entendem o porquê de terem que esperar. Esperar pela ação de Deus, esperar pela ação divina. Elas se antecipam e fazem coisas do seu próprio modo. É do meu jeito, aqui é assim, é do meu jeito, eu vou fazer desse jeito aqui, vai dar tudo certo. Enquanto Deus manda esperar. E temos um exemplo muito terrível na Bíblia sobre pessoas que não esperaram. Exemplo, o bezerro de ouro. Em Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz o seguinte: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, rodearam Arão. Ele disse: levanta-te e faz-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés subiu para pegar as leis de Deus. Eles não estavam esperando. Eles não queriam esperar. Forçaram Arão a fazer a vontade deles. E o que aconteceu? Eles fizeram, Arão se deixou levar também. E fez um bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro tinha os tirado da terra do Egito. E Deus manda Moisés descer. Desce Moisés.
porque aquele povo, o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, pecou contra mim, fez um bezerro de ouro, e diz que foi o bezerro que os tirou da terra do Egito. Irmãos, cuidado com a pressa, porque a pressa, ela começa a colocar em nós bezerros de ouro em nossos corações. A pressa, tudo o que fazemos sem esperar, sem a direção de Deus, transforma-se em ídolos em nossos corações. E o povo aqui passou um momento muito difícil. Se você for ver lá em Êxodo, capítulo 32, você vai ver o povo ali, Deus desceu com juízo. Aqueles que Deus mandou separar, quem quer seguir e quem não quer, aqueles que não. Cuidado, irmãos. Esperem, não tomem nenhuma atitude sem ouvir a voz de Deus, sem ter a certeza de que o próprio Deus está falando ao seu coração. Sabe por quê? Porque Ele é teu dono. Ele é meu dono, e Ele sabe, e Ele quer o melhor para mim, e Ele quer o melhor para você. Ele nos comprou na cruz. Outro exemplo triste, o exemplo de Saul. Saul foi constituído rei, o povo querendo um rei, num momento também, irmãos, por isso que a gente tem que estar sempre debaixo de oração. O povo de Israel cometeu outro erro aqui. Samuel era juiz naquela época, e o povo querendo um rei como as outras nações tinham. Samuel chega triste diante do Senhor e fala: Senhor, eu falhei com o Senhor, porque eles estão pedindo um rei. Samuel foi o último juiz. E o Senhor fala: Samuel, não entristeça o vosso coração, porque eles não rejeitaram a você, meu filho, eles rejeitaram a mim. E Samuel disse tudo aquilo que ia acontecer quando eles instituíssem um rei. As suas filhas serão escravas desse rei. Vocês terão que pagar tributos a esse rei. E mesmo assim o povo gritando que queria um rei. Foi instituído Saul, pela aparência, forte, belo. E Saul, como está em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14, diz o seguinte: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar Samuel e perguntou, perguntou a Saul: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que lhe foi, o que o Senhor lhe ordenou. E esse homem era Davi, que Deus instituiu segundo o coração dele. Saul, por um momento, perdeu, como o pessoal fala, perdeu a bênção. Cuidado, irmãos, com a pressa.
Cuidado com a euforia do coração. Cuidado com as decisões da sua própria mente. A Bíblia fala que o coração do homem é extremamente corrupto e extremamente enganoso. Cuidado. Devemos sempre esperar pelo Senhor. Devemos sempre tomar atitudes, tendo a certeza de que foi o Senhor que nos deu aval para fazer tal coisa. Se você não tem certeza, se você tem dúvida, fique parado, fique esperando, que é a melhor situação que você pode fazer. Há pessoas que esperam sem fé, não acreditando, achando que o que acontecer é lucro. Em Mateus capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Aqui, esse texto é quando o pai leva um filho, possesso por espíritos malignos. Os discípulos não conseguem expulsar, e esse pai vira para Jesus, explicando isso tudo, e fala: se tu podes. Aí Jesus fala, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus deu uma bronca nele, e ele logo imediatamente disse: eu creio, Senhor. Está vendo, irmãos, como a gente já estava falando anteriormente? Que a palavra, ela vem, ela nos fere, mas ela traz vida. Ela ofende, mas traz vida. A verdade, ela nos ofende, mas ela traz vida. Espere crendo, irmãos. Espere crendo. Se nós formos olhar para todos os homens e mulheres na Bíblia, você vai ver que tudo aquilo que aconteceu era impossível. Abraão, pai na fé. Amém? Não é assim que a Bíblia chama? Abraão, pai na fé. Abraão não duvidou. Abraão duvidou. Quando Deus falou que ele seria pai, aí ele, quem dera que o Senhor aceitasse Ismael. Porque ele já não estava acreditando que Saraí, daria um filho, ainda era Saraí. E Deus muda o nome dele para Abraão. Era Abraão. Aí de pai grande, era pai de muitas nações, pai de uma grande multidão. Deus estava ali falando com ele: tu aguenta aí que tu vai ser, a sua descendência vai ser uma multidão. Para um homem que não acreditava que Deus podia dar ele um filho. Então, amados, continue crendo. A matemática de Deus não é 1 mais 1 é 2, não. É superior a isso. Deus, ele age no sobrenatural. Não espere também com ansiedade. Muitas pessoas de poucas paciências aparentemente esperam a providência divina interiormente, mas no entanto estão angustiadas, ansiosas, impacientes, e isso é ruim para o físico. Isso é ruim para a gente. Porque a ansiedade, ela começa a mexer com tudo dentro da gente. A tirar a nossa concentração, a tirar a nossa paz. Não é assim que a ansiedade trabalha, irmãos? Não espere com ansiedade, espere com paciência. A paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. É a capacidade de esperar com resignação, sem pressa, sem queixa. Só espera com paciência quem está seguro das promessas de Deus. No hino do cantor cristão, no 107, o poeta cantou assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firmes. Firmes aonde? Nas promessas de Cristo, irmãos.
Agora vamos para exemplos de espera em Deus. A queda das muralhas de Jericó. Se eu falar para Josué, vai lá, dá 7 voltas. Vocês imaginam, irmãos? Pegando lá o povo, aí começa. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta. Lá pela quinta já devia ter, não vai dar nada não, Josué. A gente já está cansado aqui, vamos ficar dando volta aqui. E imagina o inimigo lá em cima da muralha, zombando também. Sexta volta, e a muralha de pé. E o povo já devia estar ali, e o Josué, vamos lá, vamos que vamos. Crendo. Na 7ª volta, irmãos, o que aconteceu? A muralha veio abaixo. Eles não precisaram jogar uma pedra, não precisaram lançar uma flecha. Foi Deus quem derrubou a muralha. Josué não se deixou abalar, mas ele acreditou. Ele pegou a palavra que Deus deu a ele. Vamos lá, 7 voltas, 7 voltas. Aquele soldado de Naamã, mesma coisa. Naamã queria, vamos mergulhar no Rio Jordão, no sujo. Lá é mais, os meus lá são mais limpos. Abana e Farfá. Aí viram lá um comandado dele vira para ele e fala: Senhor, se te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Ele falou: então vamos lá. Aí aquele homem se tira a armadura, mostra a sua lepra, as suas feridas, se humilhou e começa a mergulhar no rio de seus inimigos. E aí ele começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele levanta do 7º mergulho, a pele dele estava pura. De sentença de morte para sentença de vida. Isaías 64, versículo 4, diz assim, irmãos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É Deus quem trabalha para aqueles que nele esperam. É Deus quem move as circunstâncias, irmãos. Se nós olharmos para as circunstâncias da nossa vida, há momentos atrás ou momentos presentes, quantos milagres Deus já não fez, que você não precisou mover uma palha. Amém? Deus trabalha para aqueles que esperam nele. O silêncio de Deus, irmãos, é para muitas das vezes o nosso bem. Há uma história de uma ilustração, não sei se isso aconteceu, se foi verídico, mas conta-se que na Segunda Guerra Mundial tinha uma senhora que estava ali na Itália, orando, jejuando, buscando a Deus. Ela estava passando uma situação financeira difícil e nada de Deus responder ou vir com uma providência dentro daquela situação. O que aconteceu com aquela senhora? Foi despejada. Aí ela foi se mudar para uma outra cidade, onde moravam os parentes, e foi morar ali na casa com um dos seus parentes. E quando ela foi, logo em seguida, no dia seguinte, a Alemanha bombardeou aquele vilarejo. As casas todas foram destruídas. Mas a senhora estava com vida. Muitas das vezes, irmãos, o silêncio de Deus, ou a espera de Deus, Ele está nos dando para um livramento.
Esperar para a voz do Senhor é a principal virtude da obediência cristã. Em Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Isaías escreve no capítulo 40, versículo 31, ele fala o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque a espera não está no homem, mas a espera está no Senhor. E muitas das vezes nós nos cansamos, nós nos fadigamos, porque muitas das vezes tiramos os olhos de Cristo e colocamos no homem. E aí, há cansaço, há falha. Os que esperam no Senhor, todos aqueles que confiam no Senhor, irmãos, têm promessas. A força divina para vivificar-nos no meio do cansaço, na fraqueza. Quantas das vezes, irmãos, às vezes a gente está em frangalhos e dobramos o nosso joelho, oramos, e o Senhor revigora as nossas forças, anima o nosso coração. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Deus, ele manifesta o poder dele quando nós reconhecemos que nós não somos nada e dependemos dele para tudo. A capacidade, irmãos, de elevar-se acima das dificuldades, como a águia que voa para as alturas do céu, a capacidade de correr espiritualmente, sem se cansar, caminhar firmemente, em frente, sem desfalecer, quando tudo diz que não, quando o mundo diz que não, quando as pessoas gritam dizendo para você parar, mas o Senhor está no teu coração. Vai, continua. Deus, ele promete que se o povo confiar nele com paciência, ele proverá o necessário para todas as coisas, para o seu sustento, para todas as coisas. A palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado sem nem sua descendência mendigar o pão. Deus, ele sustenta, irmãos. Deus, ele faz milagres, amém, igreja? Ele faz milagres, ele continua operando os milagres. Davi aqui, no versículo 13, olha o que ele fala do Salmo 40. Agrada-te, Senhor, em livrar-me, apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Há muita gente, irmãos, que estão aí presos na fossa, jovens, pobres, velhos, ricos, estão deprimidos. A humanidade encontra-se num verdadeiro lamaçal, como o Davi fala aqui também. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu a minha voz. Olha o que ele fala no verso 2: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Olha o mundo em que vivemos hoje, irmãos. Pessoas pobres de espírito, pessoas que não se importam umas com as outras, vivendo num tremendal de lama moral, um tremendal de lama social e o pior de tudo, um tremendal de lama espiritual. Há um censo que eu fiquei sabendo esses dias, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com cristãos e chegaram à conclusão, tinha ateus que sabiam mais da Bíblia do que cristãos. Perguntaram, olha que pergunta: o Sermão da Montanha está na Bíblia? Eles diziam que não. Perguntaram aquela célebre frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Está lá na Bíblia. Está não, irmão, não existe uma Bíblia não. Deus não está escrito isso aqui na Bíblia não.
Então, amados, nós estamos vendo o atoleiro espiritual. Porque as pessoas não estão tendo o trabalho de buscar, não estão tendo o trabalho de esperar, não estão abrindo sua Bíblia, não estão buscando ouvir a Deus, estão fazendo qualquer coisa da forma que lhes derem na cabeça. Nós vemos aí as drogas, o sexo desenfreado, a pedofilia, o crime, a violência, a falta de amor. Vivemos a hora da fossa, do charco, de lodo, de lamaçal. E nós, como igreja, nós somos a luz desse mundo, irmãos. Jesus ilumina através das nossas vidas. Davi, ele dá o testemunho no verso 13, né? Ele diz: tirou-me de um charco de lodo. Vamos pensar aonde Davi, como é que Davi se colocou? Davi pecou com Batseba. Davi mandou o esposo de Batseba para a morte. E Davi está aqui falando que o Senhor tirou-me de um charco de lodo, um poço de perdição, um lamaçal do pecado. É Deus, irmãos, que nos estende o braço, seu braço amigo, e nos puxa. Ainda resta uma esperança. O sol da justiça continua. O dia tem o seu percurso. A semente ainda nasce, a chuva ainda rega a terra, as nuvens ainda viajam pela imensidão dos céus. As estrelas brilham no espaço sem fim, o firmamento ainda está aí. Ainda há esperança. O céu anuncia a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Amados, quantas das vezes eu volto aqui, vou deixar o Azaf na escola, e olho para esse relevo do frade, que lindo. Às vezes a nuvem desce sobre ele, né, fica a metade dele, né, mostrando no alto, assim, né, metade do frade, a nuvem ali. Eu fico ali olhando e maravilhado com as obras das mãos de Deus. Deus ainda espera ver aqueles seus filhos rebelados, caminhando em sua direção. Se porventura você que está aí ouvindo no vídeo, está afastado dos caminhos do Senhor, está andando à margem do caminho de Cristo, olha, Jesus, ele continua te esperando de braços abertos. Volte para Ele, volte a ter comunhão com Ele. O Senhor dos Exércitos, que desatolou o criminoso e arrependido Davi, Ele também, esse Deus maravilhoso que estendeu as mãos a Pedro, perdido e naufragado. O Cristo que salvou a Zaqueu, a agiota. O Senhor que recuperou o falsário Levi. Jesus de Nazaré, que converteu a Paulo, perseguidor, que salvou Maria Madalena. Tirou Lázaro de um túmulo frio e sem vida. Ele nos diz: vinde a mim. Eu vou sarar todos, curar seus filhos, limpar sua consciência, purificar para sempre a sua vida. Jesus, ele tem esse poder. Eu creio. Amém, irmãos? Eu creio. A palavra diz: em tudo é possível. Se você crê de todo o seu coração, tudo é possível ao que crê. Disse alguém: Jesus pode transformar você. Ele pode fazer dos fragmentos de sua vida, cheia de ilusões, um cidadão para o reino eterno dos céus. E depois de ajuntar os pedaços das suas ideias destruídas e refazer uma existência cheia de bálsamo para a humanidade, Deus, ele pode quebrar um vaso, irmãos, e fazê-lo de novo.
Deus ele pode pegar os cacos da sua vida, unir novamente e te fazer um vaso de honra nas mãos dele. Nas mãos dele. O Salmo 40 ele nos fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus ele pode estar em silêncio, mas isso não significa que ele está inerte. Não significa que Deus está parado, não se importando com os seus problemas. Não significa isso. Deus está trabalhando. Ele está criando uma situação favorável. Deus trabalha em nós, irmãos, apesar de nós. E por nós. Ele trabalha, ele move, ele transforma. Deus ele trabalhou em José. Na oficina da adversidade, até que estivesse apto para ser governador, vice-rei do Egito. Não foi fácil a vida de José. Amém? Mas Deus trabalhou nele. Tudo era para o bem de José. Deus trabalhou em Moisés, lapidando seu coração para que ele pudesse liderar o povo e libertar, ser instrumento de Deus para libertar Israel e levá-lo rumo à terra prometida. Ele trabalhou na vida do apóstolo Paulo, transformando de perseguidor da igreja em servo, disposto a sofrer pela causa de Cristo. O Senhor cegou o apóstolo Paulo, irmãos. Fez ele cair literalmente do cavalo, para ele entender que ele não era nada. Porque Paulo era cheio de si. Quando ele era Saulo, ele era cheio de si. Mas o Senhor foi ensinando ele. Ele ficou 3 dias na escuridão para entender que ele necessitava esperar pela mão divina do Senhor. E o Senhor cura Paulo enviando a ele um servo seu para orar por ele. Os homens de Deus são aqueles, irmãos. Quando nós olhamos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, os homens de Deus são aqueles que passaram pelo deserto. São aqueles que passaram pela fogueira, pelas prisões, pelo calabouço, pelos açoites, pela fome, pelo perigo, pela nudez, pela espada, pela perseguição, pelo espinho na carne. Eles passaram pelo bisturi divino. Deus, ele trabalha em nós, irmãos, porque ele nos quer homens e mulheres de caráter puro. Não é nas grandes universidades, nas catedrais, nos gabinetes acarpetados, com poltronas giratórias, inclináveis, o lugar preferido para que ele faça a obra. Não é lá não. É em situações mais tristes que o Senhor molda o nosso caráter. Domingo passado, eu trouxe aqui uma informação, que a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja underground, que é a igreja na China. São os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, estão se escondendo para poder cultuar a Deus. É essa a igreja que mais cresce no mundo. Quem espera no Senhor, como diz no Salmo 40, tem esperança viva, tem paciência, não toma atitudes precipitadas, não murmura, controla a ansiedade em Cristo, louva enquanto espera a sua resposta por intervenção divina, concorda humildemente com a vontade de Deus. E para concluirmos essa palavra da espera do Senhor, há umas exortações
para se esperar em Deus. Se ainda há alguma dúvida, eu vou falar alguns textos bíblicos. Salmo, capítulo 37, versículo 5 diz: descansa e espera. No Salmo, verso 27, capítulo 27, versículo 14 diz: espera e anima-te. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 22, diz o seguinte: espera pelo Senhor e serás livre. Salmo 42, versículo 5: espera em Deus e ainda louvarei. Espera, minha alma. O salmista falava para a alma dele: espera em Deus, ainda o louvarei. Esse salmista, na época, ele escreveu o Salmo 42, eles estavam no exílio. Salmo 130, versículo 7: espera no Senhor, nele há misericórdia e redenção. É melhor, irmãos, esperar que desesperar, como diz o profeta Abacuque. E se nós olharmos para a vida de Abacuque, Abacuque estava ali, sabendo que a Babilônia vinha sobre a nação, que a Babilônia ia destroçar ali o povo. E no início, ele fala com Deus: acaso o Senhor está com seus olhos cheios de misericórdia, que não vê que esse povo vai fazer? Mas lá no final, Abacuque, no capítulo 3, ele diz: portanto, ainda que não haja fruto na videira, Senhor, mesmo assim eu te louvarei. É confiança em Deus, irmãos. Esperar é confiar em Deus. É continuar olhando e crendo que Deus está no controle da sua vida, das nossas vidas. Há um galardão para os que esperam, há um galardão certo para quem espera em Deus. Agora, para encerrarmos, vamos ler o restante do Salmo 40, do verso 13 em diante. Olha o que Davi fala. Salmo 40, verso 13 em diante. Ele fala: agrada-te, Senhor, em livrar-me, apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Verso 14: que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha o que se alegram com o meu mal. Sofram perturbações por causa da sua vergonha aqueles que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém, irmãos? Davi, ele fala: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Você pode dizer isso? Que o Senhor tem cuidado de você, da sua vida, da sua família. E ele diz, encerrando: tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Quando ele fala não te demores, é porque ele estava o quê, irmãos? Esperando. No início do Salmo ele fala que esperou com paciência. E Davi nos dá esse exemplo, irmãos. Um homem cheio de falhas, como nós. Mas um homem que estava ali buscando a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que esperava em Deus. Que nós venhamos a todo momento, irmãos,
continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós venhamos a todo momento, irmãos, estar com o nosso coração, com a nossa fé colocada em Cristo Jesus. Em todo momento, quando a multidão gritar no seu ouvido, tentar fazer você desistir daquilo que Deus colocou e firmou no seu coração, que você possa olhar para Cristo e dizer: Senhor, apressa-te em socorrer. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o seu amparo, Ele é o nosso amparo. O mundo continua gritando, o mundo quer que você perca a visão de quem é Cristo Jesus na sua vida. O mundo não se agrada, irmãos, da gente ter essa consciência e esperar no Senhor, porque os inimigos da nossa alma sabem, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor livra. O Senhor livra. O Senhor muda a história. O Senhor transforma a história. Que o Senhor continue firmando a cada um de nós, a cada um dos irmãos, na rocha, a sua vida, a sua família, na rocha que é Cristo Jesus. Que o Senhor continue firmando as nossas cabeças, os nossos olhos voltados para Ele. Que continuamos a correr e em Cristo, sem cansar, sem fadigar, mas escutando o Espírito do Senhor dizendo: anima-te, anima-te, pois eu estou contigo. Que Deus, irmãos, continue nos abençoando e nos dando força para continuar esperando a cada promessa dele em nossas vidas, porque Ele é fiel e Ele é justo. Ele é fiel e Ele é justo. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus te abençoe você aí em sua casa, e creia no seu coração que Deus está contigo e que Ele quer o melhor para a sua vida. Busque a Ele, corra para os braços dEle, porque Ele com certeza te livrará até de ti mesmo, porque muitas das vezes o nosso coração ele nos engana. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, porque Ele pode mover as circunstâncias contrárias. Vamos orar, irmãos, para encerrarmos nosso culto em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos por mais esse ano da nossa igreja. Agradecemos pela comunhão dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado em nossos corações e nos feito esperar firmes na promessa do Senhor. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos nas Tuas promessas. Continue, ó Deus, abençoando cada um dos meus irmãos, cada membro desta igreja. Que o Senhor continue trabalhando em cada coração. Que o Senhor continue firmando cada um deles na rocha que é Cristo Jesus. Que o Senhor continue, Pai, prosperando aonde colocarem a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor abençoe. E, Pai, nós declaramos que a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Te amamos, Deus. Continua conosco e ministrando aos nossos corações. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.